Assista agora a programação de uma parceira da TV Educação, Caminho para o Saber. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais uma Educação em Rede, com muito debate, entrevista e muita informação para você. O objetivo do nosso programa é esse, trazer diversos assuntos que a gente possa abordar a importância da educação neles, né? Hoje a gente vai debater um tema muito importante, que é o bullying nas escolas e também nas redes sociais. O bullying é caracterizado como uma série de agressões contínuas e repetitivas e com uma característica de perseguição do agressor em relação à vítima. As agressões são verbais, físicas, psicológicas e podem ser cometidas por uma pessoa ou por um grupo delas. As vítimas são expostas em situações de constrangimento no mundo real e também no mundo virtual, como os perfis em redes sociais. E para falar sobre o assunto, o Educação em Rede conversou com o professor Jackson Rony Sá da Silva, que é doutor em Educação, professor do Departamento de Biologia e da pós-graduação em Educação da Universidade Estadual do Maranhão. A gente vai assistir essa entrevista agora. Segundo dados do Programa Internacional de Avaliação do Estudante, PISA, feito em 2018, 3 em cada 10 estudantes de 15 anos de idade sofrem bullying pelo menos algumas vezes ao mês. No levantamento que é feito de 3 em 3 anos, os jovens brasileiros aparecem como sendo alvo desse tipo de violência com mais frequência e em mais formas do que a média dos países membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. No Brasil, a Lei nº 13.185, em vigor desde 2016, classifica o bullying como intimidação sistemática, quando há violência física ou psicológica, em atos de humilhação ou discriminação. A classificação também inclui ataques físicos, insultos, ameaças, comentários e apelidos pejorativos, entre outros. Mas a gente sabe que infelizmente isso acontece ainda de forma muito frequente, principalmente no ambiente escolar. Para falar um pouco sobre esse assunto, hoje conversamos com o professor Jackson Rony Sá da Silva. Ele é doutor em Educação, professor do Departamento de Biologia da pós-graduação em Educação da Universidade Estadual do Maranhão e, entre os seus estudos, tem se dedicado ao aprofundamento teórico das seguintes linhas de pensamento: estudos gays e lésbicos, teoria queer, pós-estruturalismo, estudos Foucaultianos e estudos culturais. Exatamente, é isso mesmo. Estou aqui para conversar com vocês sobre essa temática importante socialmente. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Educação em Rede. Hoje, a gente vive na internet a cultura do cancelamento. Algumas pessoas sofrem com diversas agressões em redes sociais. Esse comportamento de cancelamento, de alguma forma, normalizou alguns aspectos do bullying? Olha só, quando a gente pensa em cancelar, nós pensamos em neutralizar sujeitos, pessoas, instituições. Eu entendo que sim, eu entendo que essa perspectiva hoje do cancelamento, visibilizado e ampliado pelas redes, muito tem exposto o que nós chamamos de bullying, que é uma violência. Então, está uma violência institucionalizada via mecanismos online, eletrônicos, virtuais. Então, eu entendo que nós precisamos sim pensar sobre esse abafamento, sobre essa agressão aos sujeitos sociais via internet. Professor, a gente pode considerar o bullying uma agressão motivada por uma série de preconceitos já existentes na nossa sociedade? Na realidade, a temática bullying, isso inicia a discussão no final dos anos 90 para início dos anos 2000, mas sempre houve agressão aos sujeitos, sempre houve. Então, são denominações que são dadas, inclusive uma denominação
norte-americana para tratar justamente dessa violência, desse maltrato, dessa discriminação. E a discriminação, os preconceitos, eles são motores para a prática do bullying, que não é só uma prática familiar, pequena, mas uma prática institucional que entra à escola. E digo mais para vocês, uma prática hoje institucionalizada pelo discurso federativo, ou seja, o bullying tem sim se autorizado por práticas que são até institucionais. A pessoa que comete agressão, ela pode estar reproduzindo algum tipo de violência que acontece dentro de casa? Na realidade, são violências. Nós temos a prática do denegrir, do maltratar, do expor o sujeito a situações constrangedoras, chegando até assassinatos. Isso é maltrato, isso é bullying, isso existe numa perspectiva hoje de reforço ao apontar o sujeito. Nós precisamos compreender que nós todos somos sujeitos, nós temos diferenças. Agora, como você bem colocou, não é? Existe uma prática social de normalizar. O que é normal é aceito, o que não é expurgado. Mas nós precisamos pensar o que é normal. Normalizar é colocar os sujeitos em padronizações que nem sempre eles entram. Se eu não entro num processo de me enquadrar numa ideia que o outro tem e que ele lê aquilo como ruim, diferente, ele vai maltratar. Então, o bullying ele é alimentado por diversos discursos estruturais, discursos racistas, discursos econômicos, porque quem tem pode fazer tudo o que quer, né? Então é o imaginário, então quem não tem sofre. Então, assim, o bullying é um conjunto de situações que gera sofrimento psicológico, social e que entra na escola com muita força. Professor, mesmo em uma pandemia, com as relações nas escolas ocorrendo de forma diferenciada, como as escolas, os educadores, podem assumir uma postura educativa e combativa em relação ao bullying? E como identificar? Primeira coisa que é importante nós, docentes, nós, professores, professoras, pessoas da comunicação, sujeitos da escola, não é? Porque eu acho que o foco aqui é justamente pensar essa dimensão da escola. Mas primeiro é entender o que é educação. Educação é ação. Então, o papel docente é agir, é falar, é questionar, é desmontar, é desmantelar, é desautorizar qualquer prática de preconceito, até porque constitucionalmente nós somos sujeitos que temos o direito de existir. Então as pessoas elas podem existir com as suas cores, elas podem existir com as suas formas de ser. Tem gente mais rápida, tem gente vagarosa, tem gente que gosta de usar o cabelo assim, tem gente que não gosta. Então, nós precisamos discutir os temas sociais relevantes. Porque o que acontece? Tentaram desfigurar, desmantelar, inclusive, a prática docente. As pessoas falando, escola não tem partido. Claro que nós temos partido. Nós temos partido pela ética, pela cidadania, pela não violência. Então, o que o professor deve fazer, primeira coisa, é agir constitucionalmente. E o que diz na Constituição o que um docente deve fazer a partir da lei das diretrizes e bases da educação nacional? É tematizar, é problematizar, é trazer os temas sociais, é falar, sim, de racismo, é falar, sim, de abuso
e violência sexual, é falar sim de bullying, nós precisamos tematizar isso na escola. E para tematizar isso, a gente precisa entender que existe a violência e que ela precisa ser discutida dentro da escola, fora da escola e nas instituições sociais. A gente está falando das escolas, mas é uma questão que precisa ser de toda a sociedade. Podemos relacionar o bullying também com manifestações de preconceito? Sim, porque o bullying ele é construído em cima de ideias preconcebidas. O que é um conceito? A gente tem que entender o que é um conceito. Um conceito é algo que é dito. Os conceitos são científicos. O que acontece? O preconceito, ele não pensa, ele não opera com o científico. Ele opera com aquela ideia de é assim, ou eu ouvi dizer que é assim. Isso não serve. Nós temos que entender os conceitos para compreender os preconceitos. Se eu digo que um conceito fundamental é existir, é viver, então que a gente viva. Mas eu não posso qualificar essa vida porque tu vive dessa forma, tu usa uma roupa dessa forma, tu é ruim, tu é feio, tu é esquisito. Eu não posso qualificar. Preconceito é algo que ele está todo o tempo operando na sociedade, nas escolas, em casa, no clube, na igreja, em qualquer espaço social. O que nós, enquanto sujeitos, precisamos entender é entender os conceitos, criticar e apontar aquilo que não está legal. Porque quando um pré-adolescente ou uma criança ou um adulto que também sofre bullying, eles sofrem essas ações, é entender qual é o meu lugar, é entender, inclusive, o que aquilo significa. Por exemplo, as pessoas acusam os outros, por exemplo, aqui, na nossa regionalidade do Maranhão. Ah, tu é qualira. Né? Então, o que é qualira? A gente tem que entender o que é qualira, de onde é que vem, qual o sentido, por que as pessoas, ao apelidarem os sujeitos, chamam de qualira. O que existe no ser qualira que denegre tanto? E aí nós precisamos pensar os conceitos, porque o preconceito qualira, ele opera para violentar, para maltratar, para excluir, para cancelar, para retirar esse sujeito de um espaço que é dele constitucional, que é a escola, que é a família, que é o espaço. Então a gente tem que pensar os conceitos. E a ciência, mais do que nunca, hoje, precisa assumir o papel de questionamento, porque a própria ciência está num bullying. A ciência hoje entrou num processo de bullying. As pessoas usam a ciência, os ditos e os feitos dela, de forma rasa, pequena e preconceituosa. Então, a ciência precisa olhar para ela e explicar melhor o que ela está produzindo, porque do jeito que está, não está fazendo efeito. Então, a gente tem que pensar sobre isso. O meu papel enquanto pai e mãe é compreender os processos sociais, é educar, é respeitar, é dizer para respeitar, é não achincalhar o outro, é não achincalhar o vizinho, é não maltratar, é não apontar, é não discriminar, por exemplo, as mulheres, colocando elas como... Porque existe uma discriminação do feminino, sempre o feminino como ruim, como pior. Então, a gente precisa fazer esse movimento de respeitar e fazer os sujeitos respeitarem, porque só o respeito que é constitucional e é ético vai fazer com que quem produz o bullying também entenda que ele tem papel em rever a sua violência. Eu acredito que deve ser o respeito mútuo, não é, Bruce? Cada qual assim como você não quer ser maltratado, não maltrate também. Parte, acho que por aí também, né? Parte de uma dimensão de pensar isso. Agora, que isso não vem do nada. Isso vem de onde? Isso vem daquilo que nós chamamos de estrutural. Qual é a nossa formação civilizatória?
A gente tem que pensar sobre isso. A gente tem que pensar, por exemplo, nesses processos de inferiorização dos sujeitos, na demonização dos sujeitos, nesse processo de inferiorizar o outro, ele vem desde a colonização, é estrutural. Por isso que se fala de racismo estrutural, por exemplo. Tá? Então, o que fizeram com determinados sujeitos na colônia, né, no século XVI, século XVII, que hoje reverbera e respinga na sociedade, maltratando índios, escravizando sujeitos, menosprezando mulheres, maltratando, matando, assassinando sujeitos que não entravam no acordo daquilo que a estrutura diz que é certo e errado. Então, o racismo, o desrespeito ao outro, ele se dá historicamente. E se nós não pensarmos isso historicamente, né, pensar hoje, pensando o que foi lá atrás, nós vamos continuar dizendo bullying causa problema, mas causa por quê? Porque existe inferiorização, existe desrespeito, existe formas de lidar com os sujeitos, que é o patriarcado, né? Aquele poder pátrio de dizer que eu posso tudo e o outro não pode nada. Não é assim. Então, a gente tem que praticar justiça social. Inclusive, eu digo que a gente tem que praticar a comunidade, o comunitário. Qual é o sentido do comunismo? As pessoas já se perguntaram o que é comunismo? As pessoas não se perguntam, é outro bullying. As pessoas não perguntam o que é o comunismo, porque comunismo vem de comunidade, de respeito, de todos terem aquilo que é igual. O comunismo ou a comunidade, ela preza aquilo que tu tens como bom, que todos tenham. Então, que todos não tenham violência, que todos não tenham discriminação, que todos participem do processo do consumo social, porque uma das coisas que são importantes é a gente pensar por que também acontecem essas violências virtuais, qual o estímulo disso. Então, quem participa das tecnologias? Quem tem as tecnologias melhores? É uma questão de discussão de classe social também. Então, o bullying também está relacionado à classe. Ano passado, aqui em São Luís, teve um caso de um aluno em uma aula online, começar a proferir insultos racistas para um colega de sala, que é uma questão ainda mais complexa. Mas citando esse exemplo, eu queria voltar ao olhar bullying virtual. Como as escolas precisam se preparar para enfrentar questões de cyberbullying, que não é algo apenas durante a aula online. Há situações em que estudantes criam perfis falsos em redes sociais para ridicularizar algum colega de sala e entre outras formas de agressão virtual. O que o senhor tem a falar sobre esse assunto? A virtualidade, ela escapa às nossas mãos. A virtualização, o online, é algo que não tem controle, mas nós precisamos controlar determinadas práticas. Por isso que existem as leis. Então, hoje nós temos, por exemplo, parte da legislação, ela trabalha com essa questão do crime virtual. Então, que a gente possa cumprir isso, que a gente possa, por exemplo, detectar essas coisas e denunciar. As escolas ou outros ambientes, como de trabalho, que estão tendo aula virtual, virtualizada, síncrona e assíncrona, detectar isso, chamar atenção. Esse racismo que aconteceu durante a aula, não é? Qual seria o posicionamento, por exemplo, do docente, dos estudantes e da própria escola? É usar o próprio espaço virtual para dizer: essa prática aqui, ela é criminosa, ela não deve existir. Aqui, como em qualquer ambiente, a gente tem que ter respeito. Então, vai das instituições públicas ou privadas também coibirem essas práticas, porque tudo que é virtual hoje é meio que etéreo,
vai logo embora, porque é tudo muito rápido. E se a gente não utilizar esse espaço do ambiente virtual na escola, por exemplo, que é o nosso caso aqui, para poder questionar, por exemplo, foi questionado na hora da aula o que é que esse sujeito pensa de racismo, o que é que ele fez, que é a atitude dele, foi dito, o professor ou alguém disse que aquilo ali está lá na criminalização. As pessoas não falam, elas preferem ser espectadoras da violência. Então, o que está acontecendo Querem hoje... saber o que é que vai acontecer, né, professor? Vamos ver o que é que vai dar. Exatamente. O que está acontecendo hoje nessas práticas dos cancelamentos? É a necessidade de aplaudir o sofrimento e a desgraça do outro. Já disse Bauman, né? A sociedade do espetáculo. A gente vive espetacularizando tudo isso. É o que a Márcia Tiburi diz. Nós precisamos pensar a imbecilização social. Nós estamos criando imbecis que entendem que a imbecilização é produtiva. E isso está sendo institucionalizado como política pública de Estado. Que eu digo Estado é federação. Então, o próprio chefe máximo faz isso. Então, isso institucionaliza outros fazerem. Então, a gente tem que pensar sobre isso. Por isso que nós somos políticos. Eu não estou falando aqui de política partidária. Não estou discutindo isso aqui contigo. Eu estou discutindo política. O que é política? É ação, é falar, é questionar, é dizer. Sim. A gente, inclusive, tem que questionar o jornalismo e a mídia que ampliam o bullying, que maltratam os sujeitos, programas que operam para mostrar a desgraça alheia. Então, a gente tem que pensar. E aí eu vou lhe dizer mais uma coisa aqui. Nós, docentes, formados com licenciatura, que temos a cátedra da crítica, precisamos olhar o invisível e torná-lo visível. O bullying, que não é nada invisível, mas que as práticas deles invisibiliza, o próprio bullying tem que ser desmascarado com prática de dizer não. Nós temos promotoria de educação, da cultura, do ensino. Nós temos sujeitos que devem buscar os seus direitos para poder existirem. Então, faz parte do processo educativo nós denunciarmos as práticas que minimizam, que maltratam, que cancelam e que assassinam os sujeitos sociais. Talvez seja invisível para quem faz, não para quem recebe, né, essa prática. Quem recebe sofre muito mais do que quem faz. A invisibilidade, ela é a retórica da prática de quem faz, que ele expõe o sujeito, visibiliza a arrogância ou o desejo e a perversão de expor o outro, de maltratar, de apelidar, de achincalhar, de cuspir, de bater, porque o bullying tem coisas que são sutis, que não são nada sutis, que são sutis, mas tem coisas que são violentas. Então, eu exponho o sujeito e eu mascaro a minha forma violenta de ser. Só que esse sujeito exposto precisa expor o agressor. E a exposição do agressor é denunciando, é dizendo que ele pode viver bem, que ele vive numa vida boa, que o fato dele usar um óculos grande ou ser míope, isso não quer dizer que ele é ruim, porque, caro colega, a diferença existe, todos somos diferentes. Agora nós dois aqui conversando, nós somos iguais, por exemplo, aqui, estamos de óculos, mas os nossos óculos são totalmente estilosos e diferentes. Olha aí uma diferença. Tu está usando uma cor clara, eu estou usando uma cor mais escura, um rubro, né? Essa diferença
é que ela precisa ser respeitada. Quando o sujeito não respeita a diferença do outro, nós precisamos repensar que sociedade nós estamos. E, atualmente, nós estamos numa sociedade violenta, numa sociedade arrogante, numa sociedade fascista. Você sabe o que é fascismo? As pessoas ficam se questionando, fascismo. Mas o que é fascismo? Sabe o que é fascismo? Fascismo é uma ação, é uma política de eliminar o outro. Eu elimino o outro sem deixar ele viver, falar. Isso é fascismo. Fascismo é quando você não deixa o outro ter a sua vivência, quando você não deixa ele questionar, quando você não deixa ele falar. Isso é fascismo. Então, dentro do bullying, nós temos racismo, nós temos fascismo, nós temos violência, nós temos uma série de práticas simbólicas e visíveis que tentam eliminar o diferente. E nós precisamos combater. Como é que se combate? Expondo, falando, problematizando, vivenciando uma prática inclusiva sem estereotipar as pessoas. Nesse exemplo da pergunta anterior, o bullying é razão de um preconceito, um racismo estrutural. Essas atitudes ofensivas têm relação com preconceitos já existentes, como a pessoa ela enxerga assim a outra pessoa? Na sociedade da virtualidade, o que é o pós-moderno, né? Então, nós vivemos num momento de muita coisa que acontece ao mesmo tempo e nós não estamos pensando sobre isso. Nós precisamos parar para entender que sutilezas, que ditos, que não ditos geram preconceito. Preconceito não é de agora, imagem deturpada do outro não é de agora. O que é de agora é que nós estamos utilizando várias ferramentas para poder causar mais mal e que não seja percebido. Por detrás de uma câmera, de um celular, de um aplicativo, eu faço, eu detono, eu maltrato, eu achincalho e eu não sou exposto. Nós precisamos pensar sobre isso. Preconceito é sim o gerador de bullying, mas não é só ele. As práticas sociais que visibilizam o preconceito, que anunciam, que detonam, que maltratam, que expõem ele, são as mesmas práticas sociais que acoberta, que não expõem e que autorizam. Isso a gente precisa pensar. Uma questão aqui, professor. E se, por exemplo, um jovem percebe, né, que seu amigo está sendo vítima de bullying ou sendo um agressor, como ele pode ajudar a resolver essa situação? Se eu tenho um amigo que, por exemplo, está numa situação dessa, que está vivenciando, e eu não falo, porque nós precisamos falar. Eu volto ao que eu disse no início. Nós precisamos conversar. Vou te dar um exemplo aqui rápido. As pessoas, elas tendem a moralizar as coisas que os outros fazem. Por exemplo, uso de droga. Quando a gente pensa no uso de droga, nós não podemos pensar só no imaginário que a droga causa problema. Nós precisamos compreender, por exemplo, por que esses sujeitos usam, o que está causando prazer para eles usarem e por que eles não sentem prazer em outros locais que não usam. A gente tem que entender, a gente tem que parar de moralizar, de dizer que é errado, que é preconceito. Olha aí o preconceito. Eu digo que é errado sem conhecer.
Então, sem conhecer. quando o professor vai falar de droga, de aborto, de maconha, de bullying na escola, a primeira ação que ele tem que fazer é uma ação socrática. O que Sócrates fazia lá na Idade Antiga? Ele perguntava, ele questionava, ele queria saber o que o sujeito entendia. A partir do momento que a gente entende o que o sujeito sabe sobre aquilo, a gente pode fazer estratégias de fazer ele repensar. Por exemplo, quando eu tenho uma pessoa agredida e um agressor, eu tenho que entender os processos para me poder ajudar. Agora, se eu já chego moralizando, sai, não faz, isso é errado. Errado por quê? Por que nós temos que dizer para determinadas pessoas que praticam o bullying é errado? A gente tem que dizer o que é isso, o que é violência. Qual a consequência daquilo, né? A gente tem que falar. Porque se ficar só no combate, bullying é errado, mas é errado por quê? O que tem no bullying que é errado? É errado expor as pessoas. Por que é errado expor as pessoas? Porque as pessoas têm as individualidades delas e a gente tem que respeitar. Então, tu não vai expor aquela pessoa porque tu também é um indivíduo que tu pode ser exposto. Então, esse é o trabalho que eu chamo a atenção aos educadores, aos professores e professoras, aos pais, aos clérigos, a quem está lá na religião, porque a religião tem uma dimensão moralizante, né? A gente tem que expor as coisas. Se a gente não fala, é outro desrespeito ao cidadão, quando a gente não dá a capacidade dele ouvir e da gente falar. E assim, mesmo quando é algo que a gente pode considerar pequeno, como um apelido, uma brincadeira, é algo que precisa ter atenção. Por ser uma agressão sistemática, elas podem se intensificar com o tempo. Isso é muito interessante, o que você está dizendo. Olha só, na minha tese de doutorado, eu trabalhei a homofobia na escola, tá? Eu estudei o que a medicina, do início do século XX até a atualidade, disse sobre o sujeito homossexual. Tá? Então, marica, mariquinha, né? Então, o sujeito chamado de... Não, estou só chamando que é mariquinha, que é pequeno. Não é pequeno para o sujeito. Tá? Para o sujeito que recebe a ideia de mariquinha, para ele representa alguma coisa. Mas o que representa o ser maricas? O que é ser marica? Ser marica é ser desqualificado, é gostar de homem, e gostar de homem tem uma conotação, um homem gostando de homem numa sociedade patriarcal machista tem um sentido. Ser marica é ser achincalhado. Então, não, foi só é agressão. Entendeu? Então, não existe questão. Para quem recebe, né, se torna... Às vezes, para quem fala num tom, né, até quer... Não, é coisa pequena, estou brincando, mas para quem recebe aquilo ali, é algo... Qual o sentido daquilo que é dito que dizem que é pouco? Então, para mim, pode ser muito. Por exemplo, hoje, para mim, Jackson, e aí eu entro o professor Jackson, o pesquisador, o professor que, inclusive, pesquisa sobre isso, né? Hoje, para mim, é caro compreender os conceitos. Se a gente não compreende os conceitos, nós vamos continuar falando as coisas como, por exemplo, é só uma gripezinha. É só uma gripezinha? 460 mil pessoas morrendo, esse é um bullying amplo. Vamos pensar sobre isso. Então, o que a gente diz, para a gente é menor, mas para o outro é muito grande. Hoje nós estamos lidando com duas categorias, morte e doença. Para muita gente, isso é importante. Então, a gente precisa parar de achar
que as coisas são pequenas, porque não são. Professor Jackson, a gente gostaria de agradecer a sua participação aqui no Educação em Rede. Pena que o tempo é pouco para um assunto tão complexo e até agradável de se discutir. Primeiro, agradecer ao governo do Estado, à Secretaria de Educação, à Universidade Estadual do Maranhão, porque nós fazemos educação. Educação para formar sujeitos, formar professores. Por exemplo, na UEMA nós temos as licenciaturas em matemática, em biologia, em química, nós temos as licenciaturas. O que a gente quer formar? Bons professores, mas que não só discutem fórmula química, fenômeno biológico, não é só isso, é para discutir as demandas sociais. Então, eu deixo aqui como mensagem para as pessoas que lidam com a educação e que lidam com sujeitos no processo social de formação, que ouçam esses sujeitos, que respeitem as ideias desses sujeitos, que promovam aulas qualitativas, fazer como Paulo Freire nos dizia. Vamos perceber o que de fato essa educação quer. Nós queremos que educação? Queremos educação para a igualdade, para o respeito, para a cidadania, para o bem-estar. E bem-estar não se constrói individualmente, é coletivamente. Então, que os professores e professoras da rede básica de educação pública e privada assumam o compromisso social em discutir os temas sociais como o bullying, discuti-lo, expô-lo, mostrar o que é e agir para minimizar o sofrimento de muitas pessoas que chegam até suicídio porque são apontados como menores. Agora, voltamos aos estúdios. Tá interessante, né? A gente precisa ficar atento porque, de repente, um amigo nosso, né, está sendo vítima de bullying, principalmente nas redes sociais, então a gente tem que ficar atento e sempre dispostos, né, a ajudar. Mas vamos falar de mudanças. Você já percebeu aí que a gente vive mudando, né? Passando por momentos diferentes e às vezes parece que o mundo está bem acelerado, né? Como se a gente não conseguisse acompanhar. Esse é o assunto que a psicóloga Flávia Costa Aidar vai falar com a gente agora. Ela gravou um vídeo trazendo essa reflexão. Oi pessoal, eu sou a Flávia, sou psicóloga. E a partir de hoje vou começar a compartilhar alguns temas e algumas discussões com vocês por aqui. Algumas coisas que afetam bastante o nosso dia a dia e a gente nem para perceber o quanto. Então, hoje eu queria falar sobre um tema que o tempo inteiro está presente nas nossas vidas, que é mudança, transformações. O tempo inteiro a gente está passando por transformações, independente da idade que a gente esteja. Seja com 5, 30, 20, 40 anos, a nossa vida ela está o tempo inteiro se transformando, que é uma mudança maior do que essa pandemia que a gente está vivendo. Tudo precisou mudar. Então, até a forma como a gente se relaciona, que a gente está se falando por aqui, antes poderia ser presencial, agora está no formato online. Então, o tempo inteiro a gente está tendo que se adaptar de acordo com essas mudanças que acontecem no nosso ambiente. Algumas mudanças podem vir de forma mais leve, como por exemplo mudar de gosto musical, mudar de casa, algumas mudanças que acontecem no nosso corpo, e outras mudanças podem vir de forma mais brusca, como uma mudança de cidade, mudar de emprego, de profissão, início e término de relacionamentos, ou até mesmo a perda de alguém que é importante para a gente. O fato é que essas mudanças nos exige que a gente reorganize uma série de coisas na nossa vida, porque essas coisas vão começar a funcionar de uma forma diferente por causa dessas transformações. Então, eu costumo pensar nessas mudanças quase como quando a gente vai colocar uma água para ferver no fogo. Vocês já pararam para perceber quando a gente vai passar um café, por exemplo, o tanto de formas diferentes que a água pode assumir? Então, se esse fogo ele estiver muito quente, a água vai começar a ferver, a borbulhar, a evaporar. Se a gente colocar ela no congelador, ela vai virar gelo, vai
ficar na forma sólida. E se a gente deixar ela nas condições ambiente, que a gente chama, ela vai ficar no formato líquido. A gente é assim também, que nem a água, a gente também passa por muitas transformações, a depender das condições do ambiente que a gente está. Então, quem nunca virou frio, ficou um gelo depois de passar por algumas decepções? Ou então quem nunca ferveu, borbulhou de raiva por causa de alguma situação chata ou estressante? A gente o tempo inteiro está agindo sobre o ambiente e sofrendo ações, sofrendo efeitos das consequências que acontecem nesse ambiente também. A gente está se comportando e se relacionando o tempo inteiro com as pessoas, com os lugares e com as coisas à nossa volta. Quando a gente vai pensar nessas mudanças, a forma como a gente age, como a gente pensa e se comporta, costuma ser vista como a nossa personalidade, que é aquilo que é mais previsível em relação a gente. Então, fulano com certeza que faria isso nessa situação. A gente vai construindo isso ao longo da vida. Mas existem algumas mudanças que são como um divisor de águas pra gente, que faz a gente enxergar a vida de uma forma completamente diferente, faz a gente repensar uma série de coisas. E era essas que eu queria falar com você hoje. Existem algumas mudanças que fazem a gente se perguntar o que a gente está fazendo da nossa vida. Será que é isso mesmo que a gente gostaria de estar fazendo? Será que existem outras experiências que a gente gostaria de tentar? Será que essas escolhas que a gente tem feito, a gente não está só seguindo o baile, como dizem, sendo que a gente nem gosta da música que está tocando? Que música será que a gente gosta? Será que a gente está tentando descobrir sobre isso? E aí eu termino essa reflexão de hoje com uma frase que eu usei na época que eu fazia vestibular. Eu botei na minha redação do Enem essa frase. Ela é de Euclides da Cunha, um escritor brasileiro muito importante, e ele fala que viver é adaptar-se. E viver é isso, gente. Se adaptar a essas mudanças e essas transformações que vão ocorrer, quer a gente queira ou não. É tentar dar um jeito. Viver é tentar dar o nosso jeito. Não existe jeito certo, não existe jeito errado. Existe o jeito que dá para fazer com o que tem para hoje. E esse jeito é dentro das possibilidades de cada um, porque as nossas realidades são diferentes. Então, qual é o jeito que você tem buscado para a sua vida? De que forma você tem se adaptado a essas mudanças que não param de acontecer? Deixo essa reflexão com vocês hoje e encontro vocês no próximo programa para a gente conversar mais. Até breve. E agora uma pesquisa sobre biologia. Pesquisadores da Universidade Estadual do Maranhão e da Universidade Federal do Maranhão descobriram uma nova espécie de planta parasita já identificada nas orlas da ilha de São Luís, isso ali nas vegetações das dunas. Vamos acompanhar a reportagem. Olá, meu nome é André Vitor Escatinha, sou biólogo, doutor em Biologia Vegetal pela Unicamp e atualmente estou como pesquisador na UEMA, em São Luís. A descoberta da Buchnera nordestina, espécie nova, ela ocorreu de forma casual. Em 2019 eu fui a São Luís prestar um concurso para professor de botânica na UFMA e eu aproveitei a oportunidade da viagem para visitar o herbário da universidade, né? E os herbários são coleções de plantas secas, né, coleções biológicas, que são a fonte de estudos de muitos botânicos, principalmente os que estudam diversidade vegetal e a flora no geral. E quando eu fui nesse herbário, eu me deparei com vários espécimes de Buchnera, com algumas características morfológicas bastante distintas daquelas outras espécies já conhecidas. Como, por exemplo, as brácteas longas, né? As brácteas que são as folhas que ficam na base das flores, bem longas. Os tricomas, ou pelos, nos caules orientados para baixo, né? Então em direção à base da planta. E também a presença de pequenos ramos compressos nas axilas das folhas. Então todo esse conjunto de características é único no gênero, né? E foi uma grande surpresa. E no mesmo dia eu fui até a Praia do Calhau para passear com alguns amigos que também estavam prestando concurso. E quando a gente chegou no mirante da litorânea, a gente avistou no canteiro central várias dessas buchneras. E quando eu vi a planta no campo, viva,
eu já não tive dúvida de que era uma espécie nova, né? Aí, a partir daí, eu estabeleci uma parceria com a professora Francisca Helena Muniz, da UEMA, com a professora Raíza Valéria Saraiva, da UFMA de Pinheiro, e com o aluno Arthur Couto, também da UEMA, né? E aí, parte das plantas eu coletei e levei para Piracicaba, onde eu fazia pós-doutorado, na USP, com o professor Vinícius Castro Souza. E algumas medidas, né, algumas análises em microscópio, em lupa, eu fiz lá na USP. E a outra parte foi feita pela Raíza Valéria e pelo Arthur, na UEMA, junto com a professora Francisca, né? E a partir daí, quando a gente tinha os dados já coletados, e tudo organizadinho, a gente escreveu um manuscrito em parceria e submeteu para a Acta Botânica Brasílica. É uma revista científica, né, da Sociedade Botânica do Brasil. E ela foi publicada no começo do mês e já divulgada no site da UEMA, no site da UFMA, inclusive na Rádio Universidade, né? E essa espécie nova, ela, por enquanto, só tem registros nos estados do Ceará, Maranhão e Piauí. Por isso que a gente nomeou ela como Buchnera nordestina, por ser exclusiva do Nordeste. É uma planta parasita, o que não significa que ela causa algum dano à flora local. Na verdade, é uma espécie nativa, e como outras espécies da família Urobanchaceae, é parasita. E isso é muito comum em algumas plantas que habitam ambientes pobres em nutrientes, né? Então, essas plantas, na verdade, elas são especializadas, tem raízes especializadas que se fixam a raízes de outras plantas, que, por sua vez, absorvem água e nutrientes do solo. Então, na verdade, essa parasita, a Buchnera nordestina, não consegue absorver água e nutrientes diretamente do solo. Ela primeiro precisa infectar a raiz de outras plantas, normalmente gramíneas, né, os capins que a gente vê na orla da praia, né, e nas dunas também. Olá, me chamo Raíza Saraiva, sou egressa do programa de pós-graduação em agroecologia da UEMA e atualmente estou vinculada ao curso de Ciências Naturais da UFMA. Participei da equipe que realizou a descrição de uma nova espécie de planta para a ciência, que foi a espécie herbácea Buchnera nordestina. A publicação saiu no periódico Acta Botânica Brasílica. Nós, do Herbário Rosa Monchel, contribuímos com descrições e mensurações de caracteres morfológicos que são importantes para a distinção dessa espécie quando comparada a outras de mesmo gênero, ou seja, do gênero Buchnera. E dentre essas características nós temos o comprimento de suas brácteas. Para realizarmos essa etapa, nós tivemos que retornar à área de coleta, nas dunas, nas restingas da praia do Calhau, para coletarmos mais exemplares frescos e realizarmos essas mensurações e descrições, assim como esse material posteriormente foi adicionado no acervo do herbário. Realizamos também mensurações e verificações de exemplares depositados no herbário da Universidade Federal do Maranhão, e é importante destacar que essa espécie também ocorre em áreas de cerrado, e que o status de conservação inicial da espécie é tido como uma espécie ameaçada por ocorrer em uma área com forte influência antrópica e degradação. A parceria de pesquisadores de São Paulo e do Maranhão foi relevante para este achado, assim como destaca a importância de termos trabalhos sobre levantamentos florísticos, assim como a formação de taxonomistas. E como já faz parte aqui da nossa programação, né, do Educação em Rede, a gente tem mais dicas de livros, pois é. E hoje quem indica é a cantora e compositora maranhense Flávia Bittencourt, que é conhecida nos palcos com excelentes interpretações, né? A Flávia gravou aí um vídeo em que ela não trouxe só uma dica de livro, como duas dicas de livros de autores maranhenses. Vamos saber então quais foram as preferências da cantora Flávia Bittencourt. Olá pessoal, olá TV Educação, muito bom estar aqui com vocês. Meu nome é Flávia Bittencourt, sou cantora, compositora, artista aqui do Maranhão e estou aqui hoje para indicar um livro que eu gosto muito. Vou indicar dois. O primeiro é Tambores de São Luís, de Josué Montelo,
E o segundo é o Dr. Bruxelas, de Fulgêncio Pinto, que também é meu avô. Então, esses 2 livros, eles contam um pouco do Maranhão, do São Luís, ali do início do século XX, e através dos personagens fictícios, eles nos levam, né, para aquele lugar, para aquele momento, com memórias, com histórias super instigantes, e eu acredito que vocês vão gostar. É isso aí, fica a dica. Tambores de São Luís, de Josué Montello, e Dr. Bruxelas, de Fulgêncio Pinto. Beijo. Aí, a Flávia Bittencourt indicou um clássico, né, de Josué Montello, Os Tambores de São Luís. Foi escrito na década de 1970 e é uma das obras mais importantes da literatura maranhense. E se você quiser saber mais, conhecer mais sobre Josué Montello, pode fazer uma visitinha no Instagram da Casa de Cultura Josué Montello. Lá sempre tem muitas dicas interessantes. Uma outra indicação é uma obra de Fulgêncio Pinto. Para quem não sabe, ele foi um folclorista, né, compositor, multi-instrumentalista. O livro Dr. Bruxelas foi lançado, a primeira edição, em 1924, mas foi reeditado recentemente em 2013. Então é isso, o programa de hoje está acabando por aqui. A gente volta na semana que vem com mais Educação em Rede. No próximo programa a gente está cheio de novidades para você. Até a próxima, espero vocês. Tudo começa pelo primeiro degrau. Os ambientes estão em constante transformação e poder acompanhar as mudanças faz parte do processo de evolução. Hoje, a sala de aula mudou e virou a nossa casa. Professores precisam se adaptar à nova realidade, mas não precisam passar por isso sozinhos. Quem quer chegar ao topo não pode apenas ficar esperando. É preciso subir degrau por degrau. Escada. A plataforma de cursos abertos da UEMA é um caminho rumo ao topo, mas principalmente rumo à transformação, aprimoramento profissional, crescimento pessoal. A plataforma aproxima as pessoas dos seus objetivos. Cursos livres online que desenvolvem a competência em diferentes áreas. Mais de 400 mil usuários em todo o território nacional e em outros 59 países. Escada. Experiência e eficiência compartilhando conhecimento e qualificação. Uma plataforma interativa e de fácil acesso, inovadora no uso das tecnologias e atualizada constantemente. A pandemia alterou a vida de milhões de pessoas. Professores e alunos dormiram em um mundo e acordaram em outro completamente diferente, com novas demandas e exigindo novas habilidades. Ficar parado no meio da escada não é uma opção. Buscar o aperfeiçoamento profissional é o caminho. Um caminho que não precisa ser trabalhado sozinho. CAPES e UEMA unidas em prol da educação. Uma parceria que vai ampliar as oportunidades de formação docente. É a expertise da UEMA em desenvolver alternativas inovadoras por meio da plataforma Escada, aliada ao compromisso da CAPES com a formação continuada de professores. 2 instituições por uma educação melhor e mais qualificada no Brasil. 300 mil vagas. 5 cursos especialmente idealizados para os professores, gratuitos e com certificação, com foco na nova realidade que é aprender, trabalhar e evoluir. Mesmo que não saibamos quando tudo isso vai passar, podemos pelo menos ter uma certeza, a de que um dia tudo isso vai passar. E até lá, a CAPES e a UEMA serão promotoras do conhecimento, do aprimoramento, do aperfeiçoamento profissional e, é claro,
da formação de professores. Enquanto houver esperança, sempre haverá um caminho, degrau por degrau, até o topo da escada. Uma parceira da TV Educação, Caminho para o Saber.